Legends of Death. Olá, Red Bang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death, edição número 160, hoje edição Estúdio. O programa de hoje, Glory of Pagan Fire Zine. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. De volta na preocupação Legends of Death, edição número 160. Essa edição era para ser off-road, né? Agenda Legends. Agenda de shows, Reia toca 7 de julho em Porto Alegre na South American Tour 2022. E agora a entrevista The Glory of Pagan Fire Zine. Com a proposta de lidar com Death Black Doom, nascia em Salvador, Bahia, em 96-97, o The Glory of Pagan Fire Zine. Além do Pagan Fire, seu editor se dedica também ao Warfare Book Zine e colabora em zines como The Old Coffin, Noctus Zine, Manifesto em Fura Zine, entre outros. O Pagan Fire sofreu um hiato em 98-99, mas retornou em 2017. Em 2020 saiu a sua quinta edição. A próxima está prevista para final de 22 e início de 23. Eu falo hoje com Giovan Dias, seu editor. Giovan, bem-vindo a Legends of Death. Queria saber de você quando surgiu o Zine e quais foram as suas motivações para fazê-lo. Cara, então, a ideia do Zine surgiu mais ou menos em 1995, por aí, né? Ainda muito jovem, acho que não tinha chegado aos 18 anos. Quando um certo dia bate lá na porta de casa dois amigos, o Júlio César e o André Luiz, e me disseram: velho, vamos fazer um zine, vamos movimentar isso aí, vamos fazer parte também, né, desse movimento. E quando jovens, né, a gente pensava em ter banda, em tocar, em estar ativo, né, no cenário. Então isso foi mais ou menos em 95, naquela época era tudo muito precário, muito difícil. E eu aceitei na hora, né? E aí, um ano depois, entre 96 e 97, lançamos a primeira edição. E a motivação foi essa, tá? Fazer parte de tudo aquilo. Como jovens, nós tínhamos vontade, né, de tocar. Eu comecei a aprender a tocar um instrumento. E sempre fui muito ligado à leitura. E já tinha alguns zines, né? Já li alguns zines, porque naquela época tudo era difícil, não tinha internet. Então, inicialmente foi assim, aquela vontade, a motivação foi estar dentro daquele contexto, né, do movimento do metal nacional, fazer parte disso tudo, os contatos, era tudo muito mágico, né? Cartas, contatos, entrevistas. Então, inicialmente o The Glory of Pagan Fire Zine se iniciou, a ideia surgiu em 1995 e foi concretizado na primeira edição, que saiu entre 96 e 97. No começo do Zine era uma época difícil, né, para obter informações, material, não tinha internet. Quais os maiores perrengues pelos quais você passou, né, nesse período e para manter o Zine ativo? Bom, o maior perrengue, né, a se falando, eu acho que todo mundo daquela época sabe, era o tempo, né, de espera, a incerteza se você ia realmente ter uma resposta ou não. Então era tudo muito incerto. Você mandava uma carta para uma banda convidando, na verdade você já mandava a carta e já mandava a entrevista. E às vezes você esperava 6, 7, 8 meses, né, para ter uma resposta, e às vezes a resposta nunca vinha. Então isso atrasava muito o seu trabalho. Você tinha que chegar até um limite do material, né, que estivesse em mãos, porque tudo era muito incerto. E isso era a pior coisa que ia acontecer naquele momento.
Tanto que depois que a gente lançou a edição número 1, 2, 3 meses depois chegaram mais entrevistas que não tinha mais como a gente colocar. Era tudo muito incerto, esse era o grande problema. Não é como é hoje, né? Com a tecnologia você fala online com alguém através do WhatsApp, do Face, do e-mail, e as coisas são muito mais práticas. Naquela época não. Teve bandas que eu mandei entrevista para a edição número 1 e só responderam já no lançamento da edição número 2, né? Então era o pior. O pior problema nessa época era a incerteza e você nunca conseguia fechar seu cronograma. Você não tinha uma data, né, certa para terminar seu trabalho. Você sempre fez tudo só ou tinha colaboradores? As 2 edições que saíram da década de 90 foram feitas por nós 3. Eu, Giovan Dias, André Luiz e o Júlio César. Então dividíamos as entrevistas, as resenhas, né, e publicamos. Na verdade, naquela época que eu lembro, eu fiquei o responsável pela formatação, né? Eu fiz toda a arte final, todo o tal do colar, cortar as fotos, as imagens, toda essa parte foi por minha conta. Mas o André Luiz, o Júlio César vieram para as entrevistas. Eu lembro que na época nem computador nós tínhamos, acho que o André Luiz tinha um computador, ele que fez toda a digitação, né? Então era um trabalho em equipe na época. As 2 primeiras edições da década de 90 foram feitas assim, foram feitas em equipe e facilitou bastante, né? Trabalhamos em grupo e ficou um trabalho que até hoje nos dá muito orgulho, né, de ter feito, de ter realizado, né, com as bandas que entrevistamos na época, todas as matérias que fizemos. Isso é algo que nos traz muito orgulho. Inclusive, eu lembro que o André Luiz foi o responsável pelo logotipo do The Glory of Pagan Fire Zine, que até hoje é adotado, né? É o logotipo oficial. Esse ano eu fui presenteado pelo grande amigo Zartan. Ele fez um logotipo novo para o Zine, para a nova edição, que pretendo lançar em janeiro de 2020, mas o logo antigo oficial é aquele ainda da década de 90. Entrevista. Intervalo. Legions of Death tiene la mejor programación que he escuchado hasta el momento. Tienen diferentes tipos de metal, tienen de death, de black, de todo. Hasta ahorita son número 1 en mi libro. Gracias Legions of Death y Adelcio Martins. Agenda Legions. Exciter, Antares, Sedanation e outras bandas tocam em São Paulo dia 25 de março. O melhor do som ao vivo é no Session Live, diariamente às 5 da tarde. Você que nasceu em 77, tomou sua primeira queda de bike em 85, ganhou seu primeiro LP em 90 e casou-se em 2000. Você não precisa de sorte, você precisa de calendário. Sempre uma trilha certa para cada momento da sua vida. Calendário, toda semana na Legions of Death. A emoção do som tocado ao vivo, Session Live, aqui no Legions, toda semana. Agenda de shows, Gestos Grosseiros, Podridão e outros convidados tocam 10 de julho em São Paulo. De volta no Legion 160 com Giovan Dias do Pagan Fire Zine. Giovan, você pegou os 2 lados da diagramação, né? Teve a fase papel e cola e depois os editores gráficos. Tem gente que diz que o papel e cola era mais difícil e tosco, mas era melhor, mantinha um certo romantismo. Queria que você comentasse isso. Velho, sinceramente, o saudosismo é válido, era uma época de ouro. Mas dizer que o cortar e colar tinha aquela magia, claro que tinha, mas a facilidade hoje da tecnologia, do computador, de você poder mexer, virar, cortar, recortar, virar para um lado, virar para o outro, colocar da cor que você quer, isso não tem comparação, cara.
não tem comparação. É a mesma coisa da maneira como nos comunicávamos naquela época com hoje. Não tem comparação. Tem um saudosismo, né? Uma época difícil. Porra, eu passei dias e dias, né? Tentando para você fazer 2, 3, 4 páginas, dá tudo certo. O tamanho da foto, corta um pouquinho. Se cortar demais já fudeu tudo, né? Porra, tá passando aqui da borda. Tinha todo aquele trabalho. Quando o trabalho final tava tudo pronto, porra, do caralho. Mas comparar não tem comparação. Hoje é tudo mais fácil, né? Tecnicamente fica muito melhor, profissionalmente. Então não tem como comparar. Hoje, acredito que seja muito melhor. É todo aquele saudosismo, é como, porra, sei lá, né? Primeira infância, escola, pra você comparar com a faculdade. Passou, aquela época passou, foi do caralho, foi de fuder, tem seus méritos. Mas, porra, hoje a gente consegue fazer uma coisa bem melhor. Os zines hoje, tem zines altamente profissionais hoje, caralho. E a gente bate no peito e diz, é um fanzine, algo ainda artesanal, é um fanzine underground, mas com a qualidade impecável. Naquela época, porra, a gente não tinha nem grana pra tirar xerox, né? Então, as coisas bem precárias. Então, saudosismo à parte, não tem mais como comparar. Na época era comum levar bolo, né? Pessoal que... bandas que não davam resposta, trocas que não funcionavam, pessoas que não mandavam material de volta, hip-hops, entre outras coisas, né? Como é que você lidava com isso? Cara, até hoje isso não mudou não. Eu acho que atualmente tá até pior, velho. Os hip-offs estão por aí. Na época até que não era muito, velho. Sinceramente, eu tive um problema com um cara que o pseudônimo dele era Aleister Crowley. Tanto que na edição número 2 eu coloquei um foda-se, né, para Aleister Crowley e o zine que o cara fazia na época. E muita gente interpretou errado, achou que eu tava mandando um foda-se pra grande besta do Apocalipse. Eu tive até um problema com cartas com o César Severus, né, lá do Rio de Janeiro, e depois esclareceu. Eu disse a ele, porra, cara, não é o Aleister Crowley que eu tô falando, a besta. Falando de um cara lá de Goiás que me quebrou com troca de fitas e ele usava esse pseudônimo. Hoje, velho, infelizmente hoje eu tô vendo até que é pior, cara. Desde que eu voltei com a edição, né? A edição 3 eu fiz em 2017, a edição 4 em 2018, eu já tive alguns problemas com trocas. Caras que não honraram o nome. Eu, por decisão, né, decidi não publicar essas pessoas, mas infelizmente ainda hoje acontece isso. E outra coisa que você tocou, né, no assunto, eu falei anteriormente sobre a modernidade, os tempos atuais, que para você editar um zine hoje é muito mais fácil. Em contrapartida, ficou tudo também muito mais fácil. Então é muito chato hoje o que acontece das bandas não responderem. E pior, naquela época você mandava carta e você já mandava entrevista, né? Então a torcida e, porra, 90% você tinha um retorno. Hoje não, você entra em contato através de e-mail, telefone, WhatsApp, Facebook, o que for. A banda lhe diz, ok, estamos aí, temos a grande honra de participar do seu trabalho. E aí você perde dias, horas, né, tentando elaborar uma entrevista de qualidade. Você manda a entrevista, você espera 2, 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos e não tem retorno. Você cobra, você solicita e simplesmente é o silêncio. Isso é uma coisa muito triste que acontece, porque quem faz zine sabe, você não ganha nada, você não tem nenhum retorno, é só aquele prazer, aquele amor, né, pelo underground, pela divulgação. Você, na verdade, você faz, entre aspas, você faz um favor, né, de divulgar, né, tenta divulgar aquele trabalho, aquela banda, aquela horda, e infelizmente você recebe o silêncio como resposta, mesmo a banda dizendo que não, estamos juntos e vamos fazer esse trabalho. Então é isso que acontece, infelizmente. O zine teve 5 edições, né? Que ano que ele começou
Ele ainda está na quinta, se ele teve um hiato e se você teve outro além dele. Bom, vamos lá. O currículo do The Glory of Pagan Fire Zine é o seguinte: a primeira edição foi lançada entre 96 e 97. A segunda edição, já com um pouco mais de experiência, foi lançada em 98. E aí, depois disso, né, na época, como eu falei, eu levava à frente, né, o trabalho final. Eu tive que parar, problemas pessoais, problemas de família, casamento, filhos. Saí de Salvador, fui trabalhar em outros locais pelo Brasil. Então nós paramos na edição 2. Em 2010 eu retornei para Salvador. E aí, depois de algum tempo, alguns amigos questionando, né, sobre o Zine, eu resolvi retornar, vi que eu ia ficar fixo aqui em Salvador, resolvi retornar em 2017. O André Luiz não estava mais nessa de atuar, né, no underground. Convidei o Júlio também não. Na verdade, o Júlio, até hoje, ele faz parte do The Glory of Pagan Fire. E ele trabalha nas sombras, é um cara que ainda me dá um apoio, mas que não coloca o nome dele nesse serviço. Então, em 2017 eu resolvi retornar, né, com o trabalho de forma pessoal. Então, em 2017 eu lancei a terceira edição, 2018 a quarta edição. Atualmente estou trabalhando na quinta edição, com uma certa dificuldade. Tentei mudar algumas concepções, escolhas, né, de bandas e ordens. Isso está dificultando um pouco o trabalho. Como eu falei antes, acredito que em janeiro lance a quinta edição. E por aí vai. Além disso, outros zines, então vou falar particularmente. Eu, ano passado, junto com o grande irmão Carlos, do Pecatório Zine, né, o vocalista também do Cadaverais e do Piauí, nós lançamos o Warfare Book Zine, né, ainda está sendo divulgado. Vocês podem acessar aí as redes sociais, só colocar o Warfare Book Zine, e que vocês vão ver um pouco também desse trabalho em parceria. Foi a primeira parceria que eu fiz, eu e o Carlos. Então é isso, o The Glory of Pagan Fire Zine tem 4 edições lançadas e estamos partindo para a quinta edição. A agenda de shows The Damnation toca em março, dia 25 e 26 em São Paulo, abril, dia 1º em São Paulo, dia 2 em Jandira, dia 3 em São José dos Campos e maio, dia 22 em BH. Boa noite, galera. Aqui quem me fala é Beto Demente da banda Regórdio e estamos no Land of Death. De volta no Land of Death número 160, hoje com The Pagan Fire Zine. Giovan, seu editor, conversa comigo. Giovan, queria que você comentasse zines que saíram de circulação e fez falta, e quais são os novos bons, novas promessas. Cara, eu vejo várias entrevistas, o pessoal fala, não vou citar nomes para não esquecer. Pô, isso não existe, ainda mais com uma entrevista assim, né, de áudio, em que você não tem muito tempo para parar para pensar. Bom, por coincidência, essa semana, eu já sabia na verdade, mas oficialmente foi informado o retorno do Medical Genocide Zine de Brasília. Porra, isso é fantástico. Esse é um zine em que me influenciou bastante na década de 90, né, quando ele circulava, e nos influenciou, né, eu, o André e o Júlio, a lançar o The Glory. Então, pô, toda a total reverência, né, ao Medical Genocide Zine. Tinha também aqui em Salvador Black Book Zine, um zine que influenciou bastante, e o Unholy Contract. Esses foram os principais. Atualmente, cara, porra, nós temos aqui no Brasil grandes, excelentes zines que precisam do apoio desse pessoal aí que tá nos ouvindo. A internet tá aí, velho, você não tem como negar isso, mas caralho, velho, tem muita gente trabalhando sério, trabalhando com materiais físicos, velho, que merece apoio, bandas lançando CDs, demotapes, né, até em fita cassete. Porra, isso precisa de apoio, precisa movimentar, precisa adquirir, caralho. Não é só você ficar só ouvindo MP3,
Spotify, Bandcamp. Porra, claro, eu uso bastante. Eu assumi agora, normalmente eu leio um zine, aí eu tô lendo a entrevista de uma banda que eu não conheço. Enquanto eu tô lendo o zine, eu tô pesquisando, velho, no YouTube, né, no Bandcamp, nessas Spotify, a música, e tô lendo a entrevista, ouvindo, porra, e me interessa, acho do caralho, cara. Eu vou atrás do CD, eu vou atrás do material físico. Então, voltando, falando de zines, cara, muitos zines muito bons esse ano passado foi lançado. O The Old of Coffee Spirit, de Brasília. Noctuzine, caralho, velho, o cara lançou 4 edições só no ano de 2019. 2020 a próxima edição já tá praticamente pronta, muito de fuder, do caralho. Sepulchral Voice Zine, Crush the Cross Zine. Aqui em Salvador foi lançado recentemente, inclusive ele levou lá pro Setembro Negro o Rex Inferis Zine, excelente material de alta qualidade do amigo Danilo Wagner. O que é que... a Caldama Zine de Brasília, do Thiago Cerqueira, muito do caralho, velho. Velho, tem zine pra caralho. O Death Metal Zine já tá uns 10 anos aí na estrada, um trabalho de alta qualidade. Pecatório Zine, o que mais? Cara, não dá pra lembrar no momento. É muito material, muito zine aí lançado. Vocês, quem tá nos ouvindo, pesquise lá no Facebook, por cartas, por redes sociais, WhatsApp. Tem muita coisa interessante mesmo. O The Glory of Pagan Fire Zine, eu acho que agora em janeiro eu tô lançando a nova edição. Então corram atrás, tem muito aqui na Bahia, tem muito zine do caralho. Tem os zines mais underground, mais obscuros que também não desejam muita divulgação, apenas no círculo interno deles. Lembrei agora falando, tem um Black Earth Magazine. Puta que pariu, velho. Trabalho excepcional. Procurem, vão pesquisar, porque tem muita coisa sendo lançada e que merece o apoio. Todo usineiro curte um som, né? Qual sua trilha sonora enquanto você edita, monta, pensa, trabalha o seu zine? Bom, como eu já tô tomando umas, só corrigindo, Akeldama Zine e Black Heart Magazine são lá da região central, né, do nosso país. Corrigindo aí o nome dos zines. Bom, falar de trilha sonora fica meio que aquela mesmice, né? Então vamos falar o que eu tenho ouvido atualmente, né? Enquanto trabalho em cima da nova edição, como também o trabalho que eu faço com o pessoal, né, da Lucifer Rising. Então, apesar de uns problemas de saúde essa semana, o que eu ouvi essa semana? Bom, cara, tem uma banda de São Paulo que é do caralho, que eu indico pra vocês, Black Trash, o Iron Bastard, muito do caralho, muito de fuder, insano pra caralho eu ouvi. Eu tava ouvindo, né, por esses dias, essas semanas. O que eu ouvi mais aqui? King Diamond, tava ouvindo muito King Diamond. Varafron, o novo do Varafron chegou aqui pra mim, porra, sensacional, os caras não decepcionam. O que mais? Sumo Heredes, Primordial Idol, também as bandas de São Paulo do caralho. Ketos, Catavazia. O que mais eu tenho ouvido? Porra, por coincidência eu tava ouvindo Prophesies of Pagan Fire, né, do Front, que foi um material, um disco na época que foi a principal influência, né, de batizar o nome do zine de The Glory of Pagan Fire Zine. O que eu tava ouvindo atualmente? Tava ouvindo Hate, né, até com a demo tape, peguei um CD novo agora, o que é esse aqui, o Intermoon, um projeto aqui de Salvador de black metal da década de 90, Lua, Divina Mãe de Todas as Épocas, um cassete. Que é isso aqui que eu tava ouvindo mais. Bom, Devastação Profana também aqui de Salvador, banda de black metal do caralho.
E acho que por esses dias foram isso que mais influenciou, que mais tocou aqui enquanto eu estava trabalhando, né? Tanto no Zine como no portal da Lucifer Rising. Lembrando que esses materiais são sempre materiais físicos, né? Fita cassete, CD, porque como falei anteriormente, velho, você tem que sempre apoiar, né? As bandas nacionais, quem quer que seja, mas com o material físico foi o início de tudo. Muitos zineiros foram pro blog, né? Os tempos mudaram, né? Você vê como conflitante a relação do impresso com o digital? Ou dá para coexistir as duas coisas? Não vejo como conflitante, não. Eu acho que acaba uma coisa atualmente completando a outra. Entendeu? Não tem mais como voltar atrás. Você não tem como ficar preso a um passado. A internet está aí e deve ser utilizada da melhor forma possível. Então muitos que faziam zines impressos aderiram a fazer apenas online. Deve ter seus motivos, realmente. Aparentemente é mais fácil, porque também não é fazer um portal, como o exemplo da Lucifer Rising, é complicado, é trabalhoso, você tem muita responsabilidade. Mas as coisas são mais rápidas, né? Você digitar, mandar e-mail, publicar, hoje é tudo mais rápido do que você fazer um zine impresso, mas que pode coexistir, pode. Inclusive, quando eu recebi o convite de participar, de trabalhar com a Lucifer Rising, eu vi uma possibilidade aí grande de trabalhar das duas formas, da forma digital, né, com bandas, com hordas que tenham interesse em esse tipo de divulgação, e utilizar o zine impresso apenas com outras que preferem uma divulgação mais mais fechada, mais exclusa, porque não é todo mundo que quer estar sempre aparecendo, sendo divulgado, cada qual com o seu ideal. Mas acredito que pode coexistir, que deve coexistir e não tem para onde escapar. É a mesma coisa, eu estou batendo na tecla na aquisição de materiais físicos, mas nós sabemos que a música digital está aí, hoje já é vendida também, tem vários lançamentos aí mundiais que está tudo no Bandcamp, no Spotify, no YouTube, mas como também o material físico. São as duas formas, cara, e não tem para onde correr. Eu tenho aquisições aqui que eu ainda nem abri o CD, mas aquele próprio CD eu já vi da forma digital, entendeu? Então acredito que tu realmente pode sim coexistir, não tem problema nenhum. Tem que ser apenas sábio, né? Não deixar, né, que as coisas desandem e que vire tudo 100% virtual, porque aí acaba show, acaba cena, acaba aquele velho rolê pela cidade, o encontro, né, dos headbangers, shows, né, ficam vazios, escassos, e só isso não deve acontecer. Chega da fim da entrevista com Giovan Dias, editor do Pagan Fire Zine de Salvador, Bahia. Giovan, quais os próximos passos do Zine? Sinceramente, eu queria divulgar assim, em primeira mão, os 10 primeiros próximos passos, né, do The Glory of Pagan Fire Zine, e que seriam as 10 bandas já confirmadas para a próxima edição, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. São tempos estranhos em que a gente se esforça, né, para fazer toda essa divulgação, e muitas bandas simplesmente somem e não nos dão um retorno. Então hoje eu poderia citar que já 100% confirmada a Kezed Gebura de São Paulo, Sumes Heredes também de São Paulo, e Infernal 11 da Paraíba, além de uma matéria com o grande Thiago, que ele é um grande zineiro, né? Desde 94 aí na luta, hoje é o responsável pelo Akeldama Zine. Então vai ter uma matéria sobre toda a história, né, desse companheiro. E infelizmente não tenho outros. Os passos é lutar, batalhar, sempre tentar conquistar, divulgar cada vez mais esse underground que nós vivemos, que lutamos, né, há anos e anos para manter firme, fazendo um pequeno, né, trabalho, e que juntamente com demais isso pode se tornar grande. Então é isso, agradeço a vocês
pela essa oportunidade de divulgar um pouco o trabalho do The Glory of Pagan Fire Zine e batendo na tecla, vocês que não estão ouvindo, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue crescer essa porra toda, porque a cena nacional brasileira é uma das maiores do mundo. Forte abraço a todos. De novo agradecer a presença do Giovanni Dias aqui na Legends of Death, falando a respeito do seu trabalho como zineiro na cena. Muito obrigado. A gente segue com a banda da Bahia.
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Legends of Death. Passando esse bloco Mystifier, Red Hat DC, Poisonous, Govanon e Mausoléu. I want to